Olá, eu me chamo Adriane Caetano e o nosso audiobook de hoje é o livro O que é Deficiência, da autora Débora Diniz, da editora Brasiliense, coleção Primeiros Passos, 324. Página 7, Introdução. Jorge Luiz Borges, um dos mais conhecidos escritores argentinos, ditou grande parte da sua obra. Ele soletrou cada palavra de A Cegueira, um relato de sua vida como escritor cego. Nota 1. Jorge Luiz Borges, La Cegueira, em Siete Noches, Madrid, Aliança Editorial, 1995. A cegueira foi considerada uma das fontes de inspiração de Borges. Como não enxergava, sua inspiração viria de sentidos pouco explorados pelas pessoas com visão. Essa possível explicação para a genialidade literária de Borges é a que mais agrada às pessoas não deficientes. Borges seria um exemplo do deficiente que supera a lesão e se transforma em um gênio literário. De desvantagem, a cegueira passaria a ser entendida como um estímulo à literatura. Página 8. Mas não era assim que Borges descrevia sua deficiência. Para ele, a cegueira deve ser vista como um modo de vida. É um dos estilos de vida dos homens. Afirmar a cegueira como modo de vida é reconhecer seu caráter trivial para a vida humana. Ser cego é apenas uma das muitas formas corporais de estar no mundo. Mas, como qualquer estilo de vida, um cego necessita de condições sociais favoráveis para levar adiante seu modo de vida. A deficiência visual não significa isolamento ou sofrimento, pois não há sentença biológica de fracasso por alguém não enxergar. O que existe são contextos sociais pouco sensíveis à compreensão da diversidade corporal, como diferentes estilos de vida. A ideia de que a cegueira, a surdez ou a lesão medular nada mais são do que diferentes modos de vida é algo absolutamente revolucionário para a literatura acadêmica sobre deficiência. A concepção de deficiência como uma variação do normal da espécie humana foi uma criação discursiva do século XVIII. E desde então, ser deficiente é experimentar um corpo fora da norma. O corpo com deficiência somente se delineia quando contrastado com uma representação do que seria o corpo sem deficiência. Ao contrário do que se imagina, não há como descrever um corpo com deficiência como anormal. A anormalidade é um julgamento estético e, portanto, um valor moral sobre os estilos de vida. Há quem considere que um corpo cego é algo trágico, mas há também quem considere que esta é uma entre várias possibilidades para a existência humana. Página 9. Opor-se à ideia de deficiência como algo anormal não significa ignorar que um corpo com lesão medular necessite de recursos médicos ou de reabilitação. Pessoas com e sem deficiência buscam cuidados médicos em diferentes momentos de sua vida. Algumas necessitam permanentemente da medicina para se manter vivas. Os avanços biomédicos proporcionam melhoria no bem-estar das pessoas com e sem deficiência. Por outro lado, a afirmação da deficiência como um estilo de vida não é resultado exclusivo do progresso médico. É uma afirmação ética que desafia nossos padrões de normal e patológico. Um corpo cego é um corpo inesperado diante da expectativa do discurso do normal. Mas o desafio de Borges, bem como daquilo que ficou conhecido como estudos sobre deficiência, foi o de assumir uma positividade discursiva, ou seja, a deficiência não seria apenas a expressão de uma restrição de funcionalidade ou habilidade. O modelo médico
de compreensão da deficiência, assim, pode catalogar um corpo cego. Alguém que não enxerga ou alguém a quem falta a visão. Esse é um fato biológico. No entanto, o modelo social da deficiência vai além. A experiência da desigualdade pela cegueira só se manifesta em uma sociedade pouco sensível à diversidade de estilos de vida. Essa foi a revolução dos estudos sobre deficiência sugeridos no Reino Unido e nos Estados Unidos nos anos de 1970. De um campo estritamente biomédico, confinado aos saberes médicos, psicológicos e de reabilitação, a deficiência passou a ser também um campo das humanidades. Nessa guinada acadêmica, deficiência, página 10, deficiência não é mais uma simples expressão de uma lesão que impõe restrições à participação social de uma pessoa. Deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente. Assim como outras formas de opressão pelo corpo, como o sexismo ou o racismo. Os estudos sobre deficiência descortinaram uma das ideologias mais opressoras de nossa vida social, a que humilha e segrega o corpo deficiente. A aproximação dos estudos sobre deficiência de outros saberes já consolidados, como os estudos culturais e feministas, desafiou a hegemonia biomédica do campo. O primeiro resultado desse encontro teórico foi um extenso debate sobre como descrever a deficiência em termos políticos e não mais estritamente diagnósticos. Para os precursores dos estudos sobre deficiência, a linguagem referente ao tema estava carregada de violência e de eufemismos discriminatórios. Aleijado, manco, retardado, pessoa portadora de necessidades especiais e pessoa especial, entre tantas outras expressões ainda vigentes no nosso léxico ativo. Um dos poucos consensos no campo foi o abandono das velhas categorias e a emergência das categorias pessoa deficiente, pessoa com deficiência e deficiente. Há sutilezas no debate sobre cada uma dessas expressões. Os primeiros teóricos optaram por pessoa deficiente e deficiente para demonstrar que a deficiência era uma característica individual na interação social. Página 11. Pessoa com deficiência foi uma escolha que seguiu uma linha argumentativa semelhante e é a expressão mais comum no debate estadunidense. O movimento crítico mais recente, no entanto, optou por deficiente como uma forma de devolver os estudos sobre deficiência ao campo dos estudos culturais e de identidade. Assim como os estudos sobre raça não mais adotam o conceito de pessoas de cor, mais negro ou indígena. Os estudos sobre deficiência assumiram a categoria deficiente. E é como resultado da compreensão da deficiência como um mecanismo de identidade construtiva que surgiu o conceito de pessoa não deficiente ou não deficiente. Neste livro, as novas expressões serão indiscriminadamente utilizadas para apresentar a gênese dos estudos sobre deficiência no Reino Unido nos anos de 1970 e as principais críticas feministas e pós-modernas nas décadas de 1990 e 2000. Esse é um campo pouco explorado no Brasil, não apenas porque a deficiência ainda não se libertou da autoridade biomédica, com poucos cientistas sociais dedicando-se ao tema, mas principalmente
porque a deficiência ainda é considerada uma tragédia pessoal e não uma questão de justiça social. O desafio está em afirmar a deficiência como um estilo de vida e também em reconhecer a legitimidade de ações distributivas e de reparação da desigualdade, bem como a necessidade de cuidados biomédicos. Segundo o Censo Brasileiro de 2000, 14,5% da população brasileira é deficiente. Esse dado anuncia a expressividade da questão da deficiência para a organização social no país. Em especial, página 12, em especial com o envelhecimento populacional. A deficiência será um tema emergente para as políticas públicas, particularmente as de caráter distributivo e de proteção social. O ponto de partida das negociações políticas deve ser um novo conceito de deficiência como instrumento de justiça social e não somente como questão familiar ou individual.